Civilização grega. Os gregos produziram uma brilhante civilização há mais de 2000 anos. Ainda hoje, nas áreas das artes, ciência, letras e filosofia, sobrevivem elementos dessa civilização. Ela fica entre os mares Egeu, Mediterrâneo, Jônico e Adriático. Situado no sudeste da Europa, na Península Balcânica, a Grécia possui um relevo acidentado e um litoral bastante recortado, com características da antiguidade. A evolução histórica grega se divide em 5 partes: período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Por volta de 2000 a.C., o território grego começou a ser ocupado por povos de origem ariana. Os primeiros grupos a chegarem foram os aqueus, que no Peloponeso fundaram a cidade de Micenas. A civilização micênica se desenvolveu muito, chegou até conquistar a ilha de Creta. A lenda do Minotauro ajuda a entender a fusão da civilização creto-micênica. Mais tarde, Hélios e Jônios também se fixaram no território grego, e os eólios fundaram as cidades de Tessália, enquanto os jônios, na região da Ática, fundaram a cidade de Atenas. O período pré-homérico terminou por volta de 1200 a.C., quando os dórios, povo de tendência guerreira que usava cavalos e armas de ferro, ocupou a região do Peloponeso, destruindo a civilização creto-micênica, fundando a cidade de Esparta, marcando assim a primeira diáspora do povo grego. O período seguinte é o período homérico. Esse período foi assim chamado porque as principais fontes de informações se dão pelos poemas de Homero, Ilíada e Odisseia. O período pré-homérico é do século 20 a.C. até o século 12 a.C. O período homérico é do século 12 a.C. até o século 8º a.C. E o período arcaico é do século 8º a.C. até o século 6º a.C. A principal característica desse período é a criação da polis, cidades-estados independentes. Esparta, cidade-estado da Grécia Antiga, principal centro urbano da Lacônia, na península do Peloponeso, marcada por considerável desenvolvimento econômico e cultural, a sociedade espartana dividia-se em 3 camadas: os ilotas, servos vinculados à terra; os periecos, homens livres com permissão para tomar parte no comércio e no artesanato; e os esparciatas, cidadãos com direitos legais e civis, submetidos a rigoroso treinamento e disciplina militar. A educação espartana visava a formação militar do indivíduo, treinamento físico e aprimoramento de técnicas de combate eram as bases da educação na cidade. A formação intelectual ocupava lugar secundário. A cidade de Atenas é localizada na Ática. Foi fundada pelos jônios no período pré-homérico. Sua posição geográfica facilitava contatos externos. Nela desenvolveu-se um espírito especulativo e criativo, além de importantes atividades marítimo-comercial. A sociedade ateniense era constituída por uma elite agrária que controlava a vida política, os eupatríades. Abaixo deles havia os pequenos lavradores, os geórgios ou georgoi, além de comerciantes e artesãos, os tetas. Os estrangeiros eram chamados de metecos e havia uma camada de escravos na população. O berço da democracia foi a ilha de Creta e posteriormente a própria Grécia. Os principais legisladores foram Drácon, que viveu por volta do ano 624 a.C., e Solon. O início do período clássico coincidiu com as guerras médicas. Gregos e persas duelavam e o filme 300 de Esparta retrata muito bem isso.
Outra guerra que caracteriza esse período são as guerras do Peloponeso, também conhecido como suicídio grego, já que Atenas e Espartas duelaram e logo em seguida, enfraquecida, a Grécia foi invadida. O último período é o período helenístico, que começou por volta de 338 a.C., quando as tropas macedônicas, chefiadas por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, invadem a região. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e um forte abraço.